E aí, tudo bem com vocês? Consegui montar não é set list, é o setup aqui da forma como eu quero. Eu prefiro gravar com esse microfone aqui, os outros são só para alguma emergência, né? Mas estamos aqui para falar de um tema não muito legal. Eu tenho acompanhado o caso Vinícius Júnior quase que desde a sua gênese. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal a respeito disso, onde eu falei daquele caso do BBB, falei do caso Daniel Alves, também falei do caso Vinícius Júnior. Então não estou simplesmente indo no hype, eu só quero aproveitar a ocasião em que o caso Vini Júnior ele furou a bolha, né? Furou a bolha do futebol, que é uma bolha que eu faço parte ali, estou sempre acompanhando, sou muito fã de esportes, NBA, Fórmula 1, futebol em todos os níveis aí, seja sub-20, seja, enfim, gosto muito de esporte, só que às vezes o que acontece dentro do esporte é apenas um reflexo do que acontece na vida. E acho que isso representa muito o que está sendo o caso Vini Júnior ao longo de toda a temporada aí, 22, 23. Casos esses, o primeiro caso que aconteceu tem quase 2 anos, 1 ano e 7 meses, então desde 2021 que nós temos lidado com casos desse tipo, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre esse tema, para falar sobre preconceito nas suas mais diversas, nos seus mais diversos nuances. Eu acredito que aquilo que está acontecendo com o Vini Júnior, né? Você tem aí governo federal na parada, você tem embaixada, você tem órgãos fora do esporte envolvidos no caso Vini Júnior, envolvidos na luta racial. Eu acho que isso faz a gente refletir e a gente aprender, né? Não quero aqui crucificar a sociedade espanhola, taxar eles de racista, como muitos estão fazendo, mas eu quero ir mais no cerne da questão, que é o preconceito em si, né? O preconceito, ele está presente nas mais diversas matrizes sociais, nas mais diversas esferas, né? Seja pela roupa que você veste, seja pela sua condição financeira, seja pela cor da sua pele, seja pela sua opção sexual. O preconceito existe nos mais diversas esferas sociais e ele é reflexo de realmente um preconceito. Um conceito que as pessoas montam na cabeça sem conhecer, sem dialogar, porque realmente é muito mais fácil para nós, para todos nós, deduzir do que dialogar. Se eu vejo alguém que tem um pensamento, tem uma linha diferente da minha, tem uma roupa diferente da minha, se eu vejo alguém que é diferente de mim, é muito mais fácil eu deduzir do que eu dialogar. Eu através do estereótipo da pessoa, do jeito dela se vestir, do jeito dela falar, pro time que ela torce, enfim, é muito mais fácil eu montar na minha cabeça como ela é, sendo que na verdade eu nem conversei com essa pessoa ainda para montar como ela é. O que aconteceu com o Vini Júnior já é bem mais profundo do que isso, já envolve crime, já as pessoas têm que ser punidas. Eu vejo a sociedade, a Liga Espanhola de Futebol muito branda, sabe, nas punições que têm sido feitas até agora. Esse pessoal tem que ser preso, isso é um crime, né? E a sociedade espanhola está aprendendo isso agora, coisa que nós brasileiros, que não estamos longe de ser perfeitos como sociedade, já entendemos por causa da nossa carga cultural, escravidão, exploração, colônia, eles ainda estão entendendo. Foi um país que viveu uma ditadura há muitos anos, se fechou para muita coisa, não são nem perto do quanto miscigenado nós somos, né? Um povo com muitas raças misturadas, eles não. Então eles estão aprendendo isso agora. Crime, tem que ser punido, que a gente deixe isso bem claro. Mas o cerne da questão é esse, né? Eu enxergar a pessoa de uma determinada forma ou agir de uma determinada forma com ela sem nem dialogar, sem nem conversar, simplesmente pela cor da pele, simplesmente pela opção sexual, simplesmente pela roupa que ela veste ou pela condição financeira que ela apresenta. E isso tem eu quero ser bem fanático agora, isso tem uma causa: a falta do poder do Evangelho. O Evangelho ele é poderoso para nos transformar. A mensagem do Evangelho é poderosa para nos transformar. E Jesus foi um cara que lutou contra vários tipos de preconceito, né?
Muitos querem colocar Jesus como um revolucionário, querem colocar a figura histórica de Jesus num lugar que ele não pertence. Tá? Porque ele não é um simples revolucionário, ele não é alguém que quebrou as regras, que quebrou padrões, ele é Cristo, ele é o Messias, ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir. Querem colocar Cristo aí ao lado de Che Guevara, cara, cada absurdo que a gente vê, Cristo é muito acima disso, né? Ele é muito acima de qualquer movimento político, seja de direita, seja de esquerda. Eu fico de fato enojado quando o pessoal da ala conservadora, e aqui eu vou falar nomes, por isso que é bom ser independente, né? Que isso não tem compromisso nem com um lado nem com o outro. Quando a galera da ala conservadora querem misturar o evangelho com o conservadorismo, sendo que o evangelho está muito acima de tudo isso. Sabe? Que a gente não reduza Jesus a um revolucionário, a uma figura política, para defender as nossas próprias ideias. Jesus ele está muito acima de tudo isso. Ele é Cristo, ele é Rei, ele é o Messias, ele veio para nos salvar. E enquanto ele esteve aqui na Terra, no seu ministério, ele foi sim alguém que quebrou muitos padrões, que lutou sim contra muitos preconceitos, que nos ensinou uma nova forma de viver, pautada naquilo que o ser humano não consegue enxergar, que é o coração. Ele se assentava à mesa de pecadores, mas o se assentar à mesa com pecadores, ele tem muito a ver com a misericórdia, com o caráter de Cristo. Porque ao entrar em contato com a natureza de Cristo, as pessoas eram transformadas. Ou elas eram mudadas para o bem, ou elas eram mudadas para o mal. Para pior ainda, não tem como você se encontrar com Cristo e você continuar do jeito que você está. Ou você vai se afastar ainda mais, ou você vai se aproximar ainda mais, querer conhecer, né? Foi o caso de Pedro, foi o caso de Nicodemos, foi o caso de Maria Madalena, foi o caso de Jairo. Pessoas que se aproximaram de Cristo, de sua mensagem, e quiseram conhecer mais. Não foi o caso de alguns líderes religiosos da época, que conhecendo a sua mensagem, que entrando em contato com a sua mensagem, rechaçaram. Mas o fato é que Jesus veio para nos ensinar um novo modo de viver. E se teve alguém que enfrentou muitos preconceitos, muita calúnia, muita difamação, foi o próprio Cristo. Ele veio de um lugar chamado Nazaré, que era uma cidadezinha muito simples, né? Ele estava muito longe de ser o rei que os judeus esperavam, que os libertasse do Império Romano, porque, na verdade, o ministério dele focava em algo muito maior, que era o reino de Deus. Certo? Estou fazendo toda essa volta para que a gente entenda que o preconceito, meus amigos, ele não vai ser erradicado, tá? Eu não falo isso como desculpa para que a gente não lute contra isso. É óbvio que a gente tem que lutar contra o racismo. É óbvio que a gente tem que lutar contra a xenofobia. É óbvio que a gente tem que lutar contra a homofobia. Porque não é a opção sexual da pessoa que vai fazer com que eu a trate de forma diferente. Muito pelo contrário. Eu tenho que permitir que o evangelho ele adentre tão poderosamente na minha vida que ele me transforme de dentro para fora a ponto de eu viver de uma outra maneira, enxergando as pessoas como Cristo enxergaria. A partir disso eu evangelizo o pobre, o rico, o homossexual, o heterossexual, o negro, o branco, o drogado, a prostituta, não para que ele faça parte da família de Deus, do hall de membros da igreja. Eu me aproximo dele, eu oferto graça na vida dele, porque ele já é da família de Deus. A única diferença é que ele é um filho desgarrado, que talvez ainda não teve a revelação da identidade, da paternidade do Pai, a revelação da messianidade do Cristo. E eu apresento aí, através da misericórdia que foi estendida sobre a minha vida, eu agora traduzo essa misericórdia. Eu traduzo esse mover de Deus na vida de outras pessoas, me aproximando delas e falando da mensagem que transformou a minha vida. É sobre isso, sabe? O caso Vini Júnior nos ensina que sem o poder do evangelho não há transformação. Eu vi muitos jornalistas brasileiros falando, olha, que o Brasil ele está mais evoluído nesse aspecto. Sim, a gente pode estar um pouco mais avançado, mas o preconceito, o racismo ainda existe no nosso país. O preconceito ainda existe corrupção. E não é a igreja que sofre por causa de uma nação corrupta, uma nação preconceituosa, mas é a nação que sofre pela omissão de uma igreja imatura. Uma igreja que não entendeu a sua responsabilidade para com a nação. Portanto,
Sim, nós estamos com você, Vini Júnior, na luta contra o racismo, porque hoje o Vini, o jogador Vini, o craque de bola Vini, ele não é apenas um jogador, ele se tornou uma bandeira. E que essa bandeira que repercuta, que faça as pessoas refletirem, debaterem, que faça a sociedade espanhola pensar, né, mudar o seu comportamento. Mas esse comportamento ele não é mudado na sua totalidade sem o poder do Evangelho. A gente pode melhorar, mas a transformação sustentável de uma nação, de uma sociedade, ela só existe a partir do poder do Evangelho. Quando uma igreja entende a sua responsabilidade como igreja, recebe o poder do Espírito Santo, recebe o mover do Espírito Santo, aí então, a nação, e nós já temos provas disso, através dos grandes avivamentos que aconteceram durante a história, de que uma igreja que entende a sua responsabilidade transforma a sua nação. É sobre isso. Que a gente cresça cada dia mais na revelação do Cristo, na revelação do Evangelho, olhando as pessoas como Cristo olharia, sem preconceitos. É muito fácil apontar para a sociedade espanhola, né, taxá-los de racista, mas nós somos preconceituosos também, em outros aspectos. Eu sou preconceituoso com alguém que tem uma denominação diferente da minha, com alguém que tem uma religião diferente da minha, né? Eu vejo muita dificuldade da galera das religiões de matrizes africanas desenvolver essa religião com liberdade. Por exemplo, né, isso a gente não fala. Isso a gente não debate, certo? Assim como eu tenho a liberdade de ir até a minha igreja, de louvar, de cantar, não, pegar um violão, sair na rua, sair cantando, sair evangelizando, sair falando de Cristo. O cara que é da Umbanda também tem, cara. Também tem, isso que a gente precisa entender, certo? E talvez nós sejamos tão preconceituosos quanto em outras esferas. Esfera religiosa, esfera de opção sexual, né? A gente tem dificuldade em aceitar a homossexualidade, a gente tem dificuldade em lidar com a homossexualidade. E Cristo ama cada um deles. E assim como todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Cristo, eles também. Quanto mais esse discurso, de forma velada ou não, for sobre nós, eles, mais nós vamos nos distanciar da real mensagem do Evangelho, da real mensagem de Cristo. Fica aí uma lição, fica aí algo para a gente refletir, para a gente pensar e que a gente cresça cada dia mais em maturidade, em revelação do Cristo, a revelação do Evangelho. Lembrando que o e-book, o Tratado da Adoração, ele está disponível, R$19,90, preço de banana. Você apoia esse ministério, você tem aí uma nova revelação sobre o que Deus quer acerca de adoração. Ouça minha nova música aqui no YouTube, nas plataformas digitais também. Seja tocado, seja abençoado por ela. E sabe que se inscrever é de graça, né? Não sei se você parou para pensar nisso. Não cai o dedo se você clicar no like aí. Então, é nóis, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.